Pra mim, né, como eu já tinha falado em off aqui pra galera, não é um resultado pra se iludir, galera. O time da Aparecidense é horroroso, né? Mas aí vai de cada um. Na minha opinião, a gente não deve se iludir com o adversário de ontem. Luma, quer começar falando sobre o jogo de ontem? Cara, primeiramente, é uma coisa que eu reparei logo no primeiro tempo. O Aparecidense, ele estava marcando muito em cima. A posse de bola do Aparecidense, assim, mais de 60% de posse de bola só no primeiro tempo. Era fato que no segundo tempo os caras iam tender a cansar, né? Era meio que fato. E as substituições também acabaram ajudando um pouco, porque quem vem fresco do banco já deu um pouco de movimentação. Eu acho que já era meio que esperado que no segundo tempo os caras iam reduzir um pouco e que a gente ia acabar fazendo gol. Mas aí chegou no primeiro tempo o gol, né? E o segundo tempo foi festa, mas não convenceu em nada a atuação. Nem gol com... Everaldo fez gol, legal. Gente, não me convence. Depois daquele gol que ele perdeu lá contra o Juventude, desculpa, até minha avó. Minha avó de bengala e com venda no olho fazia, cara. Teoricamente assim, mais fácil do que ele fez ontem. Né? Mais fácil do que o de ontem, cara. Então, assim, pra mim, é uma atuação que ainda tá muito abaixo do que a gente espera. E é uma coisa que também tem na enquete, galera. Não sei se vocês viram, mas tem uma enquete aí rolando aqui no canal. Votem lá, que daqui a pouco a gente vai falar disso também. Mas Verdade, bem lembrado. É uma das coisas que veio na minha cabeça também quando eu li a enquete, cara. E realmente, eu já até votei, tá? A gente precisa muito disso aqui que eu votei, porque eu acho que é mais importante do que a gente ganhar da Aparecidense de 4-1. Daqui a pouco, menos de um mês, a gente vai estar aí jogando contra o Borussia no Mundial. Que até então é o gigante do nosso grupo. E aí? Como é que vai ser? Vai ser Paulo Baia? Vai ser Everaldo errando cabeçada? Vai ser o zagueiro Inácio, o zagueiro Freitas, o zagueiro Thiago Santos? Pelo amor de Deus. Então, assim, do jogo em si, o resultado foi muito bom. Eu tinha muito medo da gente, sei lá, ir para uns pênaltis contra o Aparecidense. Não estou querendo menosprezar o meu adversário, mas, assim, o primeiro tempo me deixou enfurecida, cara. De coração. Se eu falar tudo que eu penso no primeiro tempo, tudo que eu falei aqui, o canal vai ser cancelado. Fieta Flu, fala comigo. Dito isso, a Luma analisou muito bem, né? O Fluminense realmente... O resultado é bom, galera. A gente não tem muito o que reclamar do resultado. Era isso, a gente só esperava um resultado melhor também no Maracanã. E como a Luma falou, a Aparecidense veio jogar o jogo da vida. Foi pra cima, né? Bem treinado, dá pra ver que é um time bem treinado. A galera realmente corre, toque de bola certinho, mas acaba parando nas limitações. Até aí, o gol do Aparecidense, o Fluminense não jogou nada. O Fluminense realmente, mais uma vez, desempenhou um futebol desorganizado, bagunçado, que quando o Fluminense se organizou, a gente conseguiu virar o jogo. Tivemos até o gol, né, do Aparecidense, de um ex-zagueiro que veio, cria de Xerém, né? A lei do ex. O Igor, né? Mas depois que o Fluminense realmente se acordou, né, se organizou, e também foi mais muito pelo individualismo do que pela organização tática. É uma coisa que me preocupa muito. O Renato hoje tem até admitido, né, na sua entrevista, admitiu algumas coisas, né, já viu que a torcida realmente não está tão errada assim. O resultado é importante, sim. Mas se a atuação não for convincente, quando a gente pecar ou errar contra adversários melhores, eles não vão perdoar. Aí realmente a torcida ainda está preocupada com isso. Mas que embale em algum momento o Fluminense possa ter uma melhor organização tática dentro de campo, porque é isso que me preocupa. A intensidade, ok, beleza, é importante sim. Mas antes da intensidade tem que ter organização, senão corre errado. Exatamente. Pablo, fala comigo. O que tu achou do jogo ontem? Cara, eu acho que me preocupa mais, né, assim, né, no elenco, assim, e no futebol que o Fluminense vem praticando, é ter que levar sustos para poder... Só fala mais um pouco perto do microfone. Para poder... Cadê? Onde é que tá? Aí, o microfone. Não sei, pô, mas... Deu problema? Não, porque eu não vi eles falando aqui, pô. Não, é porque vai sair baixo, vai. Não, tá de boa? Então, o que mais me preocupa, cara, é a gente ter que tomar um susto para poder acordar, entendeu? E é que eu falo, no futebol e na vida, a gente primeiro tem que ter a vontade de vencer, tem que ter o espírito vencedor, porque não adianta você ter técnica, você ter, às vezes, um elenco bom e você não ter aquele espírito vencedor. Tá faltando o Fluminense, às vezes, acreditar mais em si, acreditar mais no elenco, ter mais confiança de poder desenvolver um bom futebol. Parece que, às vezes, alguns jogadores ficam desacreditados e tal, precisam de um chocalho para você poder correr atrás. Isso me preocupa, porque dependendo do jogo, cara, dependendo do adversário, ainda mais agora no Mundial, que a gente vai enfrentar, clubes de elite da Europa, cara, e dos seus continentes, cara, qual vai ser a visão que o Fluminense vai passar
para o Mundial. Cara, o Mundial vai ser uma vitrine, entendeu? Eu não quero para o Mundial passar vergonha. Pô, se for passar vergonha, é mais fácil ficar aqui. Então, a postura tem que ser diferente, entendeu? Nesses jogos menor aí, contra times menores, cara, é que eu falo, pô, tem que tomar um gol, cara, 14 finalizações dos caras contra 7 nossas durante o jogo todo, volume de vontade de querer ganhar o jogo, tem que ser do Fluminense, não pode ser do time adversário. Então, a gente tem que mudar essa postura e, cara, a gente tem um mês aí para poder mudar a chave e acreditar mais em si. Começando agora, cara, espero que o jogo contra a Aparecidense seja um alerta e, cara, a gente mude a postura contra o Vasco. Seja o Renato fazendo as modificações táticas que necessitam ser feitas, ou seja os jogadores, cara, caindo na real, que precisam dar mais de si e que o futebol apresenta. Cara, o jogador ele tem que ter a sensação de incômodo, que aquilo ali está incomodando ele. Se não tiver a sensação de incômodo, cara, para eles ali, cara, tanto faz jogar daquela forma, ganhar ou perder. O que o Fita falou aqui antes do programa começar foi o seguinte: o que leva também o torcedor ao estádio é um bom futebol apresentado. Não adianta só os resultados, né? Porque, cara, os resultados é bom, é importante, o que vale é a bola na rede. Cara, mas você ir pro estádio com a incógnita de você saber, caralho, será que vai vir aquele gol cagado para ganhar uns 3 pontos? E essa é a preocupação hoje do torcedor. Qual vai ser o futebol que o Fluminense vai apresentar hoje contra o Vasco? Ou amanhã contra outro clube? Essa é a preocupação pior, eu acho que hoje, da gente que vai ao estádio. Cara, qual o futebol que a gente vai ver? Vai encaixar, não vai encaixar? Vai jogar bem, não vai? Então, eu acho que é essa a insatisfação que o torcedor está tendo hoje com o elenco. Eu acho que, Pablo, não é nem a questão de mostrar o bom futebol, que realmente uma coisa que o Renato falou ontem na coletiva, que eu concordo com o Renato, é justamente o número de jogos do Fluminense. Mas isso não pode, do futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, né? Mas isso não pode ser uma muleta para desculpa do futebol que o Fluminense vem apresentando. E como o Fita falou, eu já vinha falando também, né, o resultado, a atuação do Fluminense não é uma atuação segura. Os jogos que a gente tem feito, né, não deixa a gente com... A gente antes de enfrentar o Aparecidense, a gente ficou receoso. Pelo menos eu fiquei receoso. Boa parte da torcida ficou. Porque a gente não sabe o que esperar desse time do Fluminense. Eu acho que nem é um bom futebol, porque a oscilação dentro do campeonato, dentro do ano, vai acontecer. A gente não vai conseguir jogar bem todos os jogos. Mas uma coisa que tem que ter sempre é vontade. Coisa que eu acho que falta pro time do Fluminense. Até o Leandro Guimarães falou que ontem tentou sentar no resultado do primeiro jogo. E a gente venceu o primeiro jogo de 1-0. Cara, parecia que o Fluminense tinha entrado em campo, tinha comido uma feijoada. Sabe? Lento pra caramba. É essa crítica que eu faço ao time do Fluminense. O time do Fluminense é lento, acomodado. Parece que muitos desses jogadores, principalmente os jogadores que estão desde 2023 no Fluminense, estão acomodados dentro do clube. Isso se refletiu ontem no jogo, no meu modo de ver, até a gente fazer o primeiro gol. Né? Foi o gol do... Cara, o Ivo, Samuel Xavier com um bom passo do... Mas o que eu vejo que falta ali, cara, eu acho que hoje a gente tem um treinador hoje que ele é mais... tem mais espírito, assim, de cobrança e tal. O Mano, a gente viu o Mano... aquele cara mais frio e tal, mas eu acho que o Renato ele entra mais na alma do jogador ali, mais paizão tal, mais motivador. Cara, eu não sei, mas talvez uma cobrança vinda de mais da diretoria, da comissão técnica, eu acho que em determinados clubes talvez faça mais diferença que no Fluminense. Porque tu vê esse amadorismo por trás, sim. Cara, tu não vê eu não consigo ver mais... Pô, Fluminense, qual é a estrutura técnica que o Fluminense tem por trás do Renato? Eu não consigo ver assim, um cara não tem uma comitiva técnica que vai cobrar os jogadores, tem uma comitiva profissional que vai cobrar resultados, que vai preparar o time para o próximo jogo, que vai fazer uma escalação. Não. Tu vê um padrão de jogo e, tipo assim, dando certo ou errado, vai sempre jogar no 4-3-3, vai sempre jogar o jogador naquela posição, vai sempre jogar o mesmo jogador. Você não vê um estudo para cada jogo. Você não tem um levantamento assim. Hoje, gente, futebol é performance. Hoje você tem analista para tudo quanto é lado. Hoje o futebol está tão competitivo que você tem que ganhar no detalhe. E às vezes esse detalhe que às vezes falta mais profissionalismo que a gente não vê. Eu não estou falando que não tenha, mas a gente não vê na ponta assim tem um superchat, no dia a dia, entendeu? Tem um superchat que eu já vou ler o superchat do Ronaldo. Só que, verdade seja dita, teve jogos que ele mudou sim a alteração do Fluminense, jogando com 3 volantes, né? No meu modo de ver, é uma discussão que a gente tem muito aqui na mesa. O Fluminense deveria jogar, sim, com 3 volantes. Né, aí, na minha opinião, deveria ser o Arias no meio de campo, mas aí é outro assunto.
Deixa eu ler aqui o superchat aqui, do Rogério Oliveira. Ele tá falando, a fórmula no Mundial é simples. Tadala pro Renê, Engove pro Hércules, óculos pro Everaldo e o Paulo Baia nascer de novo. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha. Então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu? Tamo junto. Vê se Fluminense. Abraço, galera.